De enxergar para perto aparece, muitas atividades do dia a dia que eram comuns tornam-se difíceis de serem executadas. Tudo isso devido à diminuição ou à ausência da acomodação que o olho passa a ter após uma determinada idade, por volta dos 40 anos. Com isso, o foco das imagens de perto fica comprometido. O uso de óculos para perto pode não ser agradável em algumas situações. Por isso existem as lentes de contato multifocais. Antes de testar as lentes, o primeiro passo é detectar qual é o olho dominante, pois daremos preferência a deixar este olho com o grau para longe. Para isso, existem diversas técnicas. Uma delas é a seguinte: peça ao paciente segurar um papel contendo um orifício no meio, com as duas mãos e com os braços esticados. Através deste orifício, o paciente vai olhar, com os dois olhos abertos, para um determinado local que esteja longe dele. O examinador pede para o paciente não movimentar o braço e oclui o olho esquerdo do paciente, deixando à mostra o olho direito, e pergunta se ainda consegue ver a imagem. O procedimento é repetido com o outro olho. O olho que o paciente viu a imagem que havia escolhido é o olho dominante. Como opção, é possível utilizar a técnica da monovisão ou báscula, na qual, em um dos olhos, geralmente o dominante, coloca-se o grau para longe e, no outro olho, coloca-se o grau para perto. Nesta opção, as lentes podem ser utilizadas também para corrigir o astigmatismo. A maior desvantagem desta técnica é o prejuízo da visão intermediária, além de só apresentar desempenho razoável em adições baixas. Outra opção é utilizar lentes de contato com grau de longe e óculos com grau de perto, porém esta opção não deixa totalmente livre dos óculos. A opção mais moderna e completa que corrige a presbiopia é a adaptação das lentes de contato multifocais Bausch & Lomb. São lentes que permitem a correção da visão em todas as distâncias, perto, longe e principalmente intermediária. O centro da lente possui o grau para perto e, à medida que se afasta em direção à periferia, tem-se o grau intermediário e o de longe. O desenho da lente é o mesmo para ambos os olhos. As duas adições, Low, que é a baixa, e High, que é a alta, permitem uma adaptação simples e prática. O paciente deve ter pelo menos 4 milímetros de pupila para uma boa adaptação. É aceitável até -1 de dioptrias cilíndricas para fazer a compensação se necessário. Lembrar de fazer a distância ao vértice dos óculos para a lente de contato a partir de 4 dioptrias. Ao escolher a lente, o grau de longe será escolhido conforme a prescrição dos óculos, com os cálculos se forem necessários, e a adição será escolhida conforme a tabela sugerida. Quando a adição for baixa, até mais 1,50 dioptrias, utilizar a adição Low, baixa em ambos os olhos. Quando a adição for intermediária, entre mais 1,75 e mais 2,25 dioptrias, colocar a adição mista, um olho Low e no outro olho High. A adição Low é indicada para o olho dominante. E quando a adição for alta, maior que mais 2,50 dioptrias, colocar a adição alta Height em ambos os olhos. Vejamos alguns exemplos. Considere que o olho dominante do paciente seja o olho direito. Neste exemplo, o paciente possui -1 e -1,25 de miopia e uma adição de mais 1,25, que é baixa. A lente sugerida para teste será de -1 Low e -1,25 Low. Em outro exemplo, a paciente possui mais 1 de hipermetropia em ambos os olhos e mais 1,75 de adição, ou seja, uma adição intermediária. A lente multifocal Bausch & Lomb sugerida é a de mais 1 Low no olho dominante e mais 1 High no olho não dominante, considerando que o olho direito é o dominante neste exemplo.
Em casos onde o paciente possui uma adição alta de mais 2,5, conforme este exemplo, e uma hipermetropia de mais 5 dioptrias em ambos os olhos, sugerimos a seguinte lente, mais 5 e 25 Rai em ambos os olhos. Não podemos esquecer de calcular a distância ao vértice neste caso. Alguns pacientes hemétropes possuem adição. Neste caso, principalmente no início, pode-se sugerir a monovisão modificada, colocando uma lente multifocal em apenas um dos olhos, no olho não dominante. Conforme este exemplo, deixamos o olho direito dominante sem a lente e o olho esquerdo não dominante com uma lente plana low. Como solucionar possíveis queixas? Se a queixa for para longe, deve-se mexer no olho de longe, ou seja, no olho dominante. Neste exemplo, o olho dominante é o direito, então a sobrerrefração deve ser feita no olho direito. Observe que não há necessidade de colocar outra lente de contato, apenas fazer a sobrerrefração menos 0,25 ou menos 0,50 dioptrias. Uma outra opção é colocar uma lente com adição baixa neste olho, caso o paciente esteja usando uma adição alta. A visão deve ser medida nas duas distâncias e sempre com os dois olhos abertos ao mesmo tempo. Se a queixa for para perto, deve-se mexer no olho de perto, ou seja, no olho não dominante. Neste exemplo, o olho não dominante é o esquerdo, então a sobrerrefração deve ser feita neste olho. Observe que não há necessidade de colocar outra lente de contato, apenas fazer a sobrerrefração de mais 0,25 ou mais 0,50 dioptrias, ou então colocar uma lente com adição alta se o paciente estiver usando uma adição baixa.